Olá, turminha. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma semana de atividades. Hoje nós vamos com geografia, tá? Abram na página 259. Coloquem a data 25/5/2021. Unidade 2. Hoje nós vamos estudar como percebemos os elementos da paisagem, tá? Como é possível conhecer uma paisagem sem olhar, né? Só sentindo o cheiro, ouvindo os sons. Vamos lá? Será que é possível conhecer uma paisagem sem olhar para ela? Feche os olhos e tente perceber a paisagem ao seu redor. Você escuta algum som? Sente algum cheiro? Então, além da visão, né? Além da gente perceber os elementos da paisagem com a visão, também tem outras formas, né? De perceber os elementos da paisagem, né? Com os outros sentidos, né? Tem formas, né? A gente pode perceber as formas da paisagem com a nossa mão, né? Com o tato. Podemos ouvir os sons, né? E podemos também sentir o cheiro, né? Então, a gente pode perceber os elementos da paisagem com outros sentidos além da visão, né? Com a audição, que a gente pode ouvir, né? Com o olfato, que a gente pode sentir os cheiros, e também com o tato, né? Que a gente pode perceber as formas, a gente pode tocar, pegar. Vamos lá? Fazer a leitura. A visão é um dos sentidos do corpo mais comumente utilizado para a observação das paisagens, mas também podemos percebê-las utilizando os outros sentidos, como o olfato, o tato e a audição. Com esses sentidos, muitos deficientes visuais, por exemplo, conseguem perceber as paisagens dos lugares. Leia a história em quadrinhos da personagem Dorinha, que é deficiente visual e conta com a ajuda de seu cãozinho, o Radar. Olha aqui, vamos ler a historinha? Vamos andar pelo parque para sentir os cheiros da natureza, Radar? A Dorinha fala pro cãozinho dela, né? Que o nome dele é Radar. Esse cheirinho suave e doce só pode ser de fum, fum. Mel. Tem uma colmeia nesta árvore, não é, Radar? Que pelo aroma é uma laranjeira. Au! Além do cheiro, você acha que Dorinha também ouviu algum ruído em seu caminho? Qual? Vocês acham que além de sentir o cheiro, né? Que ela sentiu o cheiro do mel e também da árvore da laranjeira, né? O que vocês acham? Ela pode ter ouvido o quê? Olha aqui, ó. Pode ter ouvido o ruído, né? Do menino que joga bola, tá vendo? Aqui no primeiro quadrinho, porque faz barulho quando chuta a bola, né? E também ela pode o quê? Ter ouvido o ruído das abelhas, né? As abelhas fazem um barulhinho. Aqui no último quadrinho, né? E também ela ouviu o quê? Ela ouviu... E depois ela ouviu o cachorrinho dela latindo, né? Mas para perceber a paisagem, ela além de sentir o cheiro, né? Que é o olfato, ela também ouviu, usou a audição, né? Ela ouviu o som do menino chutando a bola no parque, ouviu o barulhinho, ó, fum, fum, das abelhas, tá? Então pode responder aqui embaixo. Agora, observe as paisagens a seguir. Olha aqui, tem duas paisagens. Aqui é a mulher deitada, né? Em uma rede em Jericoacoara, Ceará. E aqui um tráfego de carros e pedestres em Rua de Juazeiro, na Bahia.
Ao observar essas duas paisagens, como você imagina as sensações que teria em cada uma delas? Quais seriam os cheiros e os ruídos? No que poderíamos tocar em cada uma dessas paisagens? Observando bem, ó. Aqui a gente poderia ouvir o quê? Nessa paisagem? O barulho da água, né? O barulho da água seria o quê? O som mais preponderante, né? O som que a gente vai ouvir mais forte, né? O que mais vai predominar é o som aqui, o som das águas, o barulho das águas. Enquanto que nessa paisagem aqui, o que vai ser? Os ruídos dos carros, né? Dos carros, das motos, das pessoas que se deslocam, né? Pela rua falando, né? Então a gente vai ouvir mais aqui nessa paisagem o quê? Os sons dos carros, né? Os ruídos das motos. É o que mais vai predominar aqui nessa paisagem. Débora mora na cidade de Riachuelo, no Rio Grande do Norte. Ela está feliz porque, depois de muito tempo, voltou a chover em sua cidade. Mas ela leu uma notícia no jornal que a deixou descontente. Agora vamos ler a notícia que a Débora leu no jornal. A chuva chegou ao interior potiguar depois de mais de 6 anos de uma seca severa. Agora, o verde da vegetação e as águas de rios e açudes fazem parte da paisagem do sertão. Porém, na zona rural de Riachuelo, um lixão está poluindo um riacho. Localizada no distrito de Cachoeira do Sapo, a Bueira, como é conhecido o córrego, ganhou volume de água com as chuvas dos meses de março e abril deste ano. Antigamente, muitas famílias se divertiam aqui, mas por causa do lixo, já não podem mais, relata Pedro Pereira de Melo, morador da região, que identifica o forte odor e a contaminação da água com os principais impactos ambientais negativos gerados no local. Vocês perceberam aí na notícia o quê? Que as chuvas, né, são muito boas, a gente precisa da chuva, né, precisa que chova. Só que, como o pessoal joga lixos nas ruas, né, o que estava acontecendo aqui? O córrego, né, ficou o quê? Com um cheiro ruim por causa dos lixos, né? A água vem e leva todo o lixo que tem nas ruas, que tem jogados, né, fora do local apropriado, e leva para os rios, né? Isso é uma coisa muito triste, gente, que acontece muito e em muitos lugares do Brasil, tá? Então, isso prejudica a natureza e prejudica a nossa saúde. Por isso é importante colocar o lixo no lixo, descartar os lixos nos lugares corretos. Aqui começam as atividades. Vamos lá. Atividade 1. Como você descreveria a paisagem da notícia da página anterior? Lembra da notícia que a gente acabou de ler? Como você vai descrever aqui a paisagem? Quais as características da notícia? Você vai falar o quê? Sobre a vegetação, né? Fala sobre a vegetação, fala sobre os rios, né? Fala sobre o odor, né? Dos rios. Então, você vai descrever aqui a paisagem. 2. A tela abaixo retrata uma paisagem da Cachoeira de Paulo Afonso, localizada no estado da Bahia. Observe os elementos da paisagem com atenção. Olha aqui a Cachoeira de Paulo Afonso. Olha aqui a paisagem. Muito linda, né? A tela acima mostra uma paisagem natural ou antrópica? Vocês lembram que a gente estudou? Natural, né? Feitas pela natureza. E antrópica, né?
são paisagens modificadas ou feitas pelo ser humano, pelo homem. Então, essa aqui vocês acham que é o quê? Que é uma paisagem natural ou antrópica? Agora, imagine que você está no lugar representado na tela acima. Além da visão, você poderia sentir por meio da audição, do olfato e do tato. O que você poderia sentir? Além de ver aqui nessa tela. O que você acha que você poderia sentir estando aqui, nesse lugar, retratado na tela? Por exemplo, com a audição, o que você poderia ouvir? Você poderia ouvir o quê? O barulho das cachoeiras, né? O barulho da água nas cachoeiras. E o olfato? O olfato. O olfato, você ia quê? Sentir o cheiro do quê? Você poderia sentir o cheiro do mato, né? E o tato? O tato, você podia sentir o quê? O calor do sol, né? A brisa úmida da cachoeira, porque no tato, né, na pele, né, você vai sentir o calor do sol. Aqui, quando você estivesse aqui também, a brisa úmida da cachoeira. Sabe quando você está pertinho da cachoeira, pertinho da água, que vem aquela brisa fresquinha, parece que tem gotículas de água, né, caindo na gente? Então, são as brisas da água, né? Então, você poderia sentir pelo tato. Então, vou escrever aqui. Após os estudos que realizamos sobre as paisagens dos lugares, você provavelmente vai observar as paisagens de seu cotidiano com mais atenção. Para exercitar essa habilidade, escolha uma paisagem do lugar onde você vive. Perceba essa paisagem utilizando a visão, que é o que você vê, tá? A audição, que você ouve na paisagem, o olfato, os cheiros que você sente e o tato, tá? O que você sente na pele, as formas que você pode sentir tocando também. Depois, escreva um texto descrevendo o que você pôde perceber nessa paisagem por meio dos diferentes sentidos, tá? Então, você vai escrever aqui. Você vai escolher uma paisagem do lugar onde você vive, falar onde é esse lugar, né? O que você está sentindo, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, né? E os cheiros que você sente, tá? Desenhe em uma folha de sulfite a paisagem que você descreveu. Após finalizar o desenho, pinte-o como quiser. Se você não tiver a folha de sulfite, pode fazer no caderno. As paisagens e os cuidados com o lugar. Ao observar determinada paisagem, podemos notar de que maneira as pessoas utilizam os elementos que compõem e como elas cuidam desses elementos. Vamos analisar os exemplos a seguir. Tem 2 exemplos aqui, ó. Esse primeiro aqui, o A, tá vendo? E o B. O A, o exemplo A. Pessoas caminhando na praça, né? General Osório, em Curitiba, tá vendo? Observa bem essa paisagem. E essa outra aqui, ó, a praça da cidade de Salvador, na Bahia. Agora vamos conversar sobre elas. Observe as imagens acima com seus colegas e compare as paisagens mostradas nas fotografias. Após isso, identifique. A letra A. Olha o que está perguntando. Em qual paisagem é possível notar que o lugar está bem cuidado? Como é possível notar isso? Já de cara, né? Já dá para perceber, né? Qual a paisagem que a gente nota que está mais bem cuidada? A paisagem A, né? Essa primeira paisagem aqui da Praça General Osório em Curitiba, né?
Como é possível a gente notar isso? Porque a praça, né, parece estar limpa, tá vendo? Não há sujeira no chão, tá vendo? Apesar do movimento intenso, ó, tem muitas pessoas passando. Apesar desse movimento de pessoas, né, não tem o quê? Sujeiras no chão, tá? E tem o que aqui também, ó? Dá pra ver aqui, ó. Ó. Tem umas latas, tá vendo? Tem latas para descarte dos lixos, tá? Dos resíduos, tá? E a fonte, tá vendo aqui também a fonte? A fonte parece bem limpa, né? E bem cuidada. Então, essa imagem aqui da Praça General Osório, né? Percebe-se que tá bem cuidada essa praça. Letra B. Em qual paisagem observa-se que o lugar não é bem cuidado? Como é possível notar isso? Na paisagem B, né, gente? Aqui, olha a praça da cidade de Salvador. Olha isso. A praça tá o quê? Tá suja, né? Tem lixo, ó, espalhado pelo chão. A grama, tá vendo? Tá bem alta, tá? Então, assim, não é uma grama paradinha, limpinha, não. Ó, a grama tá grande, tá alta. Tem lixo para todo lado. Então, é um ambiente o quê? Não convidativo para as pessoas, né? Quem que quer ficar numa praça desse jeito? Ninguém quer, né? Essa praça sim tá convidativa para as pessoas. Agora essa não, né? Então é um ambiente o que tá sujo, né? Tem muito lixo espalhado no chão. Aqui tem um texto, né, sobre as paisagens e os povos indígenas. A Pro vai ler, prestem bem atenção, tá? Tem atividades para fazer sobre o texto. E se você não conseguir responder as atividades, leia o texto mais uma vez, tá? Quantas vezes precisar para responder o texto, vocês leem. Alguns povos indígenas de nosso país vivem isolados em áreas de mata. Eles retiram da natureza tudo ou quase tudo de que necessitam para viver. Eles coletam frutas e raízes, caçam e pescam, retirando da mata e dos rios somente o que é necessário para atender às suas necessidades. Dessa forma, eles também modificam as paisagens, mas sem causar grandes danos à natureza. Quando cultivam uma roça, por exemplo, esses povos geralmente retiram a vegetação de uma pequena área e plantam apenas o necessário para a sua sobrevivência. Agindo dessa maneira, esses povos indígenas cuidam da natureza com respeito. Eles sabem que ela é a fonte de recursos que garantem o seu sustento e o das futuras gerações. Os pataxós, que vivem em áreas dos estados de Minas Gerais e da Bahia, são um exemplo de povo que respeita a natureza, conforme descreve o texto a seguir. O índio pataxó também é um grande conhecedor de valorosos conhecimentos. Um desses conhecimentos é saber como trabalhar a terra. Ele planta, colhe e não danifica o solo. O índio pataxó sabe muito preservar a natureza. Acima de tudo, ela é sua própria vida. Sem as matas, sem os rios, sem os pássaros e sem os animais, o índio pataxó jamais conseguiria sobreviver. Aqui tem, né, quem escreveu o texto, né, o povo pataxó e suas histórias. E agora as atividades sobre o texto que nós acabamos de ler. De acordo com o texto da página anterior, responda: como os pataxós reconhecem que a vida deles depende da natureza? Como eles reconhecem isso? Os pataxós, né, eles reconhecem, né, que acima de tudo, né, a natureza é o quê? É sua própria vida, né? E fala o quê? Que sem as matas, os rios, os pássaros e os animais, os pataxós não
sobreviveriam, né? Então, essa é a resposta da letra A. E você respeita a natureza? De que maneira? Isso aqui é a resposta pessoal. Você respeita a natureza? Como você respeita? Em sua opinião, qual a importância de preservarmos a natureza? Por que vocês acham que é importante preservar a natureza? A gente o quê? A gente depende dela para sobreviver, né? Nós precisamos da natureza, dependemos dela para sobreviver, né? Por quê? Porque nossos alimentos, a água que consumimos, nossas roupas, né? Os demais produtos do dia a dia, né? São o quê? Provenientes da natureza, né? Então, a maioria, né? De tudo que das coisas que a gente usa no dia a dia, né? Principalmente os alimentos, a água que a gente consome, são diretamente da natureza, né? E tem o quê? Também tem as coisas que vêm indiretamente da natureza, né? Então, as roupas, né? A gente precisa, né? Do algodão, né? Então, tudo que a gente consome vai partindo da natureza. Então, a gente o quê? Precisa preservar a natureza. Viu aí a história dos índios, como eles preservam a natureza? Cuidam da natureza porque eles sabem que precisam da natureza para sobreviver. E nós também. Encontre no diagrama 9 palavras que fazem parte dos elementos da paisagem de algumas comunidades indígenas e que foram citados no texto da página anterior. Então, aqui vocês vão procurar palavras nesse diagrama, tá? Olha aqui, ó. Frutas, matas, natureza, raízes, rios e roça, tá? Então, vocês vão procurar aqui as palavrinhas que fazem parte do texto, tá? Que fazem parte dos elementos das paisagens de algumas comunidades indígenas, lá do texto da página anterior. Aqui, ó, fala 9 palavras, mas aqui só tem 6 palavrinhas, tá? A paisagem em texto. Aqui tem uma paisagem que está o quê? Descrita no texto. Então, você não está vendo a paisagem desenhada com os elementos. Aqui vai ser um texto, né? Descrevendo uma paisagem. Ó. Podemos observar e sentir uma paisagem pessoalmente, mas também podemos conhecê-la por meio de registro, como fotografias, desenhos, pinturas e relatos. Leia o texto a seguir. Fechemos os olhos e deixemos nossa imaginação andar pela cidade. O que vemos? Inicialmente, o perceptível é o visível. Prédios, casas, ruas, bairros que se sucedem de forma diferenciada, pois são desiguais entre si. Podemos falar da favela, dos bairros de classe média, dos bairros arborizados, mas também podemos recordar que existe o boteco da esquina, a padaria, o supermercado, a vendinha, o clube, alguns prédios industriais de vários tamanhos e estilos, bancos, etc. Podemos também perceber que essas construções datam de tempos diferentes. Há bairros mais novos e mais velhos. Há prédios de pastilha, outros envidraçados. Por outro lado, não podemos deixar de pensar ainda, com os olhos fechados, que existe um movimento próprio à paisagem, um vai e vem de carros e pessoas, apressadas ou não. Tá? Esse é um texto da Ana Fanny Alessandri Carlos, tá? Então, ela descreveu uma paisagem, tá? Ela tá falando aqui que o quê? A gente fecha os olhos, né, e vai imaginando. O que vemos? O que ela falou que é perceptível, né? É o que a gente vê, o que a gente percebe, ó, prédios, casas, ruas. Ela fala dos bairros, né, que são um diferente do outro, né? Ela fala da favela, né? Ela fala que tem os bairros de classe média e
dos bairros arborizados, né, que tem árvores, né? Também ela fala que tem um boteco na esquina, que tem a padaria, tem supermercado, tem vendinha, tem o clube, tem alguns prédios industriais, né? Uns maiores, outros menores, que ela fala que é de vários tamanhos e estilos. Fala que tem bancos. O que mais que tem nessa paisagem? Construções, né? De tempos diferentes, construções diferentes. Há construções antigas e há construções mais modernas, mais recentes. Ó, bairros novos, velhos. Ela fala que tem prédios de partilha, sabe? Que tem parece aqueles tijolinhos assim, de partilha, e tem outros envidraçados, né? Aqueles prédios cheios de vidros. E também ela fala que não pode esquecer também da paisagem de um vai e vem de carros. Então, nas ruas tem carros indo e vindo e também pessoas, tá? E o que vocês vão fazer com esse texto? Olha aqui. Você vai imaginar se olhando para essa paisagem e depois desenha no caderno, tá? Como seria observar essa paisagem que ela descreveu aqui no texto? Se você estivesse olhando essa paisagem, observando essa paisagem descrita aqui, como seria? Então, você vai desenhar, tá? No caderno. O texto da página anterior descreve uma paisagem comum nas cidades. Mas como seria uma paisagem rural? Rural, né? Da fazenda, do sítio, tá? Você mora ou já visitou alguma localidade rural? Desenhe abaixo uma paisagem rural que você conhece, ou como você imagina que as pessoas rurais sejam. Então, aqui nesse espaço, né? Aqui tem um desenho da professora, mas você pode desenhar o seu desenho, tá? Então, aqui você vai desenhar um lugar que você já visitou, né? Que você conhece, um lugar da zona rural, tá? Uma fazenda, um sítio, tá? Que você conhece ou como você imagina que seja. Então, você vai desenhar aqui, tá? Porque aquela atividade da página anterior, você vai desenhar, né, o que foi descrito no texto. E lá foi descrito uma paisagem de uma cidade, né? A zona urbana. Aqui você vai desenhar uma paisagem rural, tá? E o que nós estudamos nesta unidade, né? Que podemos perceber as paisagens utilizando a visão, né? Que é o olhinho. E os outros sentidos do corpo, como o olfato, né? Que é o nariz, o tato, que é a mão, né? A pele, e a audição, que é o ouvido. Então, a gente pode, além de ver, né? As paisagens, a gente pode sentir, né? Tocar e ouvir. As paisagens podem revelar como os lugares são cuidados. Aquelas duas praças lá mesmo que a gente viu, né? De Curitiba e Salvador, a gente pôde perceber, né? Se o lugar era bem cuidado ou não através da paisagem, tá? Então, por hoje é só as atividades até aqui na página 267. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.